Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama 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 Sri Rama. Oi, queridos, bem-vindos à aula 5 do nosso curso de Ramatiz. Eu aproveitei o recesso para regravar as aulas que foram feitas ao vivo, porque gravando em estúdio eu fico concentrada, né, e faço tudo certinho. Então, vou regravar as aulas do mediunismo, mediunidade de cura, missão do espiritismo, magia de redenção, sublime peregrino. E estou gravando aqui o mediunismo com vocês na noite de Natal. Então, já estou com uma energia bem gostosa do aniversário do Mestre Jesus. E vamos lá, vamos falar do mediunismo, então. Bom, o mediunismo foi lançado em 1960 e Ramatiz deixa de cara indicado algumas obras que ele comenta que quem está desenvolvendo a mediunidade deveria ler, né? Porque já deixa um manual de instruções para a gente, né? Especialmente o livro dos médiuns, né? Para começar. E aí ele cita também Kardec, Evangelho, o livro dos Espíritos. Inclusive, Evangelho tem aí o nosso curso, né? Com os 28 capítulos. André Luiz, nos domínios da mediunidade, Edgar Armon, mediunidade, trabalhos práticos de espiritismo, passes e radiações, Martins Peralva, estudando a mediunidade, a FEB tem a apostila do curso de médiuns, Godoy Paiva, manual do dirigente de sessões espíritas, aí é mais para quem segue a carreira como eu, Eliseu Rigonati, mediunidade sem lágrimas, e o Enefledo de Toledo, Passes e Curas Espirituais. Vocês encontram todos eles no bvespírita.com, que é uma biblioteca virtual espírita, é fantástica, tem muito conteúdo lá, recomendo, tem até os meus também, mas recomendo, para quem gosta de estudar, é um prato cheio. Então vamos lá. No capítulo 1, Ramatiz fala sobre as considerações sobre o livro dos médiuns em si. Ele fala que, ao contrário de grandes nomes da humanidade que tiveram uma tarefa mediúnica espontânea muito antes do espiritismo existir, é fundamental para o médium iniciante ler o livro dos médiuns, porque, na verdade, lá está uma ajuda que evita decepções e desperdício de tempo, com regras sensatas e avisos saudáveis. Inclusive, ele vai falar no decorrer do livro que o maior cuidado que o médium tem que ter é com a sintonia vibratória dele, né? Então, o médium que estuda, que mantém a oração, que mantém a proteção, ele tem uma garantia muito maior de estar sempre conectado com espíritos que tenham um sentido positivo, né? O maior problema que existe na mediunidade é entrar num processo de mistificação e fascinação. E um espírito das trevas, ele só pode ter acesso a você se você permitir, se você tiver alguma sintonia que dê brecha para isso. Então, é isso que ele vai explicar no decorrer do livro. O kardecismo, entre aspas, não é e não deveria ser uma seita, porque é apenas uma nomenclatura para uma forma de trabalhar que em nada invalida as outras, né? Na verdade, os espíritas nem gostam do termo kardecismo, né? Mas o Kardec, na verdade, ele foi literalmente o codificador, ele trouxe espíritos, né, através das meninas,
que explicaram para a gente como funcionam as coisas no mundo espiritual, as regras, as leis de encarnação, de causa e efeito e tudo mais, e trazendo muito também o conteúdo oriental, né, que a gente não tem acesso. A mediunidade é faculdade extraterrena e intrinsecamente espiritual. Então, na verdade, ele vai explicar, né, que todos somos médiuns, cada um em um grau, mas a mediunidade é um dom, né, é algo que vem com a gente, né? Quando bem usada como ponte entre os espíritos e a Terra, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Eu sempre falo isso para quem me pergunta a respeito. Mas eu tenho medo e eu não sei se eu quero, né, seguir esse caminho. Mas espera aí, você já tem a mediunidade já aflorada, você está aí vendo, ouvindo espíritos e você tem medo? Tenho. Mas se você já está vendo, já está ouvindo, não é melhor você dar uma finalidade positiva para isso, né? Porque você veio com esse dom, é uma missão que foi dada para você, é um dom que foi dado para você. Para que medo? É a mesma coisa que falar com uma pessoa que está passando na rua. A única diferença é que ela não tem mais corpo, né? E que ela precisa de quem tem o corpo para resolver o problema dela, né? Então, quando a gente abraça, né, a carreira mediúnica, é sensacional. Quando você realmente abraça o seu dom, né, e vê o bem que você pode fazer pelos outros, é muito gostoso. Quando mal usada, faz a conexão com espíritos densos que fazem o médium atuar apenas em proveito próprio e agir de forma mercenária, e essa conexão é difícil de desfazer. Então, e não necessariamente aqui ele está falando sobre dinheiro, tá? Quando a gente pensa em forma mercenária, a gente pensa, aí é o médium que cobra. Não, não necessariamente. O médium ou a pessoa que busca um médium que tem uma atitude de barganha, né? Tipo, Deus, me resolve isso aqui, me resolve essa dor aqui, né? Que eu faço alguma coisa para ajudar, obras de caridade e tal. Isso não é legal, né? Porque isso é uma atitude de barganha, de troca, né? Não é uma atitude de altruísmo, que é o que a gente deve buscar com a mediunidade, tá? Cada pessoa tem um grau e um tom de mediunidade de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Ela não é orgânica, é um patrimônio da alma, e com a vinda da fase de seleção, a mediunidade é cada vez mais sutil e menos fenomênica. Por quê? Porque o objetivo hoje em dia não é provar, né, para o cético que a reencarnação existe. O objetivo hoje em dia é mandar ver e trabalhar, porque tem muita gente precisando. A gente está no auge da fase de exílio planetário, né? Então não dá mais para ficar preocupado com elucubrações teóricas. A gente precisa de trabalho mesmo. E ela não é orgânica, é um patrimônio da alma, porque a mediunidade, quando ela vem natural, quando ela não vem como prova, é fruto de várias iniciações e de vários estudos que você passou no decorrer das suas vidas, né? Muitas pessoas têm várias vidas, de padre, de sacerdote, de sacerdotisa, de monge. Eu tenho várias, né? Por isso que eu tô aqui. Então, você traz essas iniciações de passado em você, né? Eu lembro que quando eu fui para o Egito, quando eu fui no Templo de Horus, a minha sacerdotisa que morou naquele templo que eu estava visitando, foi muito legal isso. Ela sentou do meu lado, a minha vida passada sentou do meu lado e começou a falar: no meu tempo a iniciação era assim, assado, e acontecia isso e isso com o corpo. Eu observo o seu trabalho, eu vejo que hoje em dia você avançou mais, mas o que eu fazia era assim, assim, assado. Me deu uma aula, né? E foi muito legal, porque inclusive a aula que a Haxut me deu na minha vida passada, lá no templo do nosso chefinho, né, que está aqui comigo, eu uso essa aula até hoje, né, com tudo que ela explicou sobre como os egípcios trabalhavam mediunicamente. Mas é isso, a gente tem graus, né, de elevação, de iniciação e de tudo mais que a gente vai acumulando no decorrer das vidas. Os tempos atuais são dinâmicos, tudo acontece de forma rápida e acontece uma hipersensibilização coletiva que favorece a eclosão da mediunidade. E essa eclosão da mediunidade assim tão, né, fenomênica, não fenomênica não, porque hoje em dia é mais sutil, mas tão estrondosa, né, com tanta gente, médium, ouvindo, vendo, tá? Tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? A mediunidade dá uma oportunidade de você
pagar a sua dívida à vista, né? Sem negociar a fatura do cartão de crédito. Então, muita gente veio médium justamente por isso, né? Porque precisa resolver as coisas para ontem, né? O Consolador Prometido é o conjunto de espíritos sábios que trazem através dos médiuns as verdades sobre a vida eterna e retomam o sentido original das palavras de Jesus e dos mestres. Por que a necessidade do sentido original? Porque a gente sabe que no decorrer dos séculos o que foi acontecendo com as religiões é praticamente o oposto do que Jesus falou, né? Jesus pediu para a gente ser humilde, para a gente não buscar tesouros na terra, para a gente amar o próximo como a si mesmo, para a gente se dedicar à humanidade. E não é exatamente isso que acontece nas religiões, né? Então, por isso, a mediunidade traz essa conexão original com a mensagem, né? Todas as criaturas são médiuns, capítulo 3. A mediunidade mais avançada é a intuição pura, que é a ligação direta entre a pessoa e Deus, que dá uma visão panorâmica sobre as coisas. Nossa, então a mediunidade mais avançada é não ver, não ouvir, simplesmente intuir? Sim, porque na verdade o ver, o ouvir, ainda é uma necessidade que a gente tem na matéria, né? Os espíritos não se comunicam assim, eles se comunicam por pensamento, por energia. Então, quando a pessoa tem uma evolução maior, ela intui, ela simplesmente sente o que ela tem que fazer, para onde ela tem que ir, qual a missão dela e tudo mais. A intuição é a voz sem som do eu superior, né? O nosso eu superior é o nosso Atma, né? É o sétimo dos nossos corpos sutis, ou o primeiro, né? O sétimo seria o corpo físico. É a somatória de tudo que a gente já experienciou, de tudo que a gente já aprendeu, e a nossa centelha divina, né? É o que a nossa conexão máxima com o Criador. Então, quando a pessoa tem a intuição bem aflorada, ela tem essa conexão com o eu superior. Quanto mais o homem é dominado pelo intelecto, mais ele é escravo do mundo das formas, que é uma coisa que eu falava muito para os meus pacientes em consultório e para os meus alunos também. Não fica tentando racionalizar. Quando você racionaliza, você perde a experiência, né? Você perde a vivência do que você precisa fazer. Então, não fica questionando se é isso, se é aquilo, simplesmente vai e faz, né? Todos somos médiuns porque todos transmitimos para a matéria os mais variados tons do nosso espírito, né? Depende só do grau que você consegue fazer isso. Isso é importante. Caso se trate de uma concessão provisória feita pela administração sideral, a mediunidade de prova é para favorecer aos espíritos muito endividados a sua recuperação espiritual pregressa. O seu despertamento é, em geral, sujeito a situações desagradáveis. Ou seja, tem pessoas que vêm com a mediunidade de prova e que é feito mesmo artificialmente pelos técnicos siderais um desvio no duplo etérico. Ali fica uma abertura maior. E aí a pessoa que vem com essa mediunidade, normalmente ela tem mais sintomas, ela passa mal, ela tem mais dificuldades. Por quê? Porque aquilo não é natural para ela, né? Não é um grau que ela atingiu de acordo com várias vidas passadas, onde ela fez iniciações. Não, aquilo foi de uma vez, né? Então, eu sempre oriento isso também. Se você tem sintomas desagradáveis quando trabalha, vai assim mesmo, porque faz parte do pacote. É essa a ideia. Tudo depende da conduta e atitude moral do médium, pois isso define que tipo de espírito irá se aproximar. O benfeitor que ajuda ou o obsessor que vampiriza é uma questão de afinidade. Por isso, é muito importante a gente trabalhar altruísmo, né? É através do altruísmo, da vontade de ajudar, fazer o bem sem olhar a quem, ajudar todo mundo, sem distinção, sem querer ganhar nada com isso, sem querer reconhecimento. Muita gente fala, poxa, eu sou médium, eu vou no centro toda semana e eu só me ferro, todo mundo me passa para trás, todo mundo é ingrato comigo. Ok, né? O importante é o que você está fazendo, não é a reação dos outros, né? Você tem que fazer porque você quer ajudar, independente se o outro vai te agradecer ou não, porque normalmente ele não vai. É assim que funciona. Muitas pessoas que se acreditam insensíveis à influência oculta do além, mal sabem que há muito tempo são o prolongamento vivo de alguns desencarnados astutos e maus. Às vezes, o não médium é mais suscetível porque ele acha que os pensamentos são dele.
Então, aquela pessoa que acha que magia não pega, né, que essa coisa de espírito é tudo bobagem e tal, normalmente são as que mais são afetadas, justamente por invalidarem que isso existe, né? Alguns espíritos fazem o mal de propósito, com algo pessoal contra a vítima. Outros estão apenas perdidos ou apegados a emoções e energias carnais, né? Então, às vezes, o espírito está com você sem nada pessoal. Simplesmente você era quem tinha disponível ali para ele, né? Para ele sintonizar, drenar as coisas dele e tal. Não necessariamente ele te odeia, mas o mais comum é que ele te odeie. E tá com você justamente para você evoluir e mostrar para ele que evoluir é a melhor opção. Os espíritos trevosos só se aproximam por afinidade de quem não segue uma vida pautada nos ensinamentos crísticos. Muitos mestres vieram à Terra ensinar, então ninguém pode alegar ignorância a respeito. Hermes, Antúlio, Buda, Zoroastro, Krishna, Jesus, Confúcio, Francisco de Assis, enfim, tem um monte, né? Então, hoje em dia, ainda com a internet, acabaram as desculpas, né? Porque é só a gente ir lá no Google, digitar Francisco de Assis, vem lá um monte de coisa para você ler. Ramatiz, está lá, todos os PDFs para você ler, né? Então, hoje em dia, literalmente, é só querer que acontece. Então, na verdade, o que define a nossa sintonia? É a gente alimentar esse lado positivo na gente, as virtudes, o estudo dos mestres, a caridade, né? É através daí que a gente vai garantir a sintonia com os espíritos do bem. Nem todo médium é espírita, nem todo espírita se interessa pela parte mediúnica, mas alguém só é realmente espírita quando busca sua modificação moral todos os dias e não é papapasse. Então, até nesse sentido, a gente orienta que vocês assistam os cursos, que vocês estudem, que vocês se aprofundem. Porque, assim, aqui no TEL a gente está aqui para atender vocês, né? Atender vocês não é problema nenhum para a gente. Eu treinei toda a equipe para isso, né? A gente faz todos os programas todos os dias com essa finalidade. Mas, se você não fizer a sua parte em casa, se você não fizer essa busca do aprimoramento moral e ficar sempre pedindo, para que lado vai? Não é para um lado muito bom, né? A ideia é você pegar tudo que a gente está falando aqui e vamos lá, vamos praticar as coisas boas. Vamos grupo já comigo, né? E vamos praticar as coisas boas. Quem quer se libertar dos acompanhantes trevosos precisa melhorar a sua conduta e afinar o seu padrão vibratório, especialmente se encarnou com a mediunidade de prova. Eu já testemunhei muitas pessoas, poxa, esse obsessor fica aí pegando no meu pé, cara chato, não tem o que fazer. Então, quem está deixando ele pegar, quem está dando o pé para ele pegar é você. Porque se você retirar o seu pezinho da rota e buscar elevar a sua vibração, ele não vai conseguir pegar no seu pé. Simples assim. Capítulo 4. A prova da obsessão. Dependendo das ações no passado, a pessoa já encarna com a probabilidade de passar por processos de obsessão. Mas tudo depende da sua ação atual. Os mentores sempre estão protegendo, depende da sintonia. É aquela coisa, você tem que ser aquela pessoa que o espírito chega do lado e vê você no sopão, ajudando as pessoas e doando energia e ajudando todo mundo que se aproxima de você e tal, e rezando e orando e pá, que o espírito olha e fala, não tô afim de ficar aqui não, muito boazinha pro meu gosto, né? Ótimo, ótimo. Aí você encaminha o espírito e fica todo mundo bem. Agora, se ele chega perto de você e te vê fumando, bebendo, traindo seu marido, ou tendo vários parceiros enganando as pessoas, mentindo, fazendo fofoca, ou, enfim, né, todos esses comportamentos desnecessários e pesados, aí, opa, aí cheguei em casa, né? Aí o espírito só se junta à galera que tá por ali, né? Então, nesses termos, sim, depende totalmente da gente, né? Pessoas que foram líderes de movimentos intelectuais sem sentido, que usaram hipnose ou fizeram o mal no passado, vêm com a tendência a passar pelo mesmo, tá? Então, se você fez o mal no passado usando uma técnica, usando a palavra, usando magia, o que quer que seja,
a tendência é que você venha nessa vida e receba magia, e as pessoas te enganem, as pessoas te façam mal, porque você está justamente resgatando isso. E ok, né? É muito importante a gente não reclamar também dos resgates que a vida nos apresenta, seja em forma de pessoas, de dores, de situações, porque é o que a gente plantou no passado. Adianta reclamar que plantou coisa ruim? Vai lá e planta coisa boa, que aí você colhe depois, né? Deus não é vingativo, nem sádico, e assim não cria a obsessão incurável. Então, mesmo a pessoa com o grau mais alto de subjugação e fascinação, ela pode conseguir se curar se ela buscar isso, se ela fizer a parte dela, tá? Existem pessoas que encarnam com doenças graves para serem curadas espiritualmente e despertarem a fé da família e das pessoas, né? Às vezes, quando você passa por uma cura, né, milagrosa, por assim dizer, muda, né, a forma como as pessoas olham para a espiritualidade. Elas veem que realmente tem algo que a gente não enxerga acontecendo ali, né? E o ideal é que enxergue isso sem precisar da doença, né? Os médiuns oficiais, né, são aqueles que vieram com essa missão para acelerarem tanto o seu desenvolvimento espiritual como a quitação das suas dívidas kármicas. E é muito importante que o médium sempre tenha isso em mente, tá? Porque o inimigo número 1 do médium é o ego, né? O médium que começa a fazer as pessoas melhorarem, e todo mundo vem agradecer e tal, e começa a se achar por causa disso, o rei da cocada preta. Não é essa a ideia, né? Você está simplesmente colocando a serviço de uma força maior e você está ali porque você pediu, ou porque você precisa, ou porque você quer, ou porque, seja qual for o motivo, você está ali como um servidor, né? Então, é fazer o serviço e ponto final, não precisa de confete, né? Não, ninguém precisa me dar uma sardinha para mãe foca, né? Não precisa. A gente está ali e é isso. Justamente pelos missionários serem raros, é comum uma fase de tormenta em que todos passam por vários desequilíbrios físicos, emocionais e mentais para seu desenvolvimento. E o tempo todo é testado para não cair no egoísmo e na vaidade, né? Egoísmo, vaidade não funciona. Então, a última coisa que você pode fazer com a sua mediunidade é: mentor, por favor, eu estou com esse problema aqui, você pode resolver para mim? Não, o mentor não está ali para isso. Tá? Você vai resolver os seus problemas, você vai sentar ali na sua almofadinha de meditação e meditar todo dia, você vai rezar, você vai fazer o terço, você vai grupo já, se for o caso comigo, né? Mas você vai fazer esse esforço para buscar a sua melhora. Isso é fundamental. O fim dos médiuns que usam mal a faculdade é bem complicado, e assim é porque são magos que usaram e abusaram do domínio sobre forças ocultas, elementais, hipnose, e não conseguem manter o seu compromisso com um bem maior. Eu lamento muito as pessoas que seguem esse caminho, inclusive tem pessoas que eu formei que optaram por seguir esse caminho, mas eu fiz minha parte, né? E realmente a conta disso é bem alta, né? Porque especialmente na época que a gente está, onde está acontecendo exílio planetário, a gente está lutando para fazer parte do 1/3 que vai ficar na Terra de regeneração. Então, cometer erros nessa parte hoje em dia pode custar um exílio planetário e começar tudo de novo, todas as vidas em outro planeta, não é recomendável, tá? Por isso, a mediunidade nunca deve ser comercializada nem tratada de forma egoísta para conseguir favores. Essa parte, olha, eu vou para o inferno, eu vou ser exilado se eu cobrar a minha mediunidade. Olha, as pessoas fora do Brasil, a grande maioria cobra, tá? Não é isso que define, tá? Porque pode ser que a pessoa cobre porque ela está numa cultura que é normal cobrar, todo mundo cobra e tudo bem, né? Não tem essa cultura que tem no Brasil. Por exemplo, na Inglaterra ou na Europa é muito difícil você achar um médium que trabalhe de forma gratuita. Mas não é isso que vai determinar a questão. O que vai determinar a questão é se esse médium está trabalhando para o bem. Por exemplo, o médium, se fosse assim, o médium bandista, o que ele vai fazer? Ele vai lá desfazer um trabalho, ele tem um custo de vela, de material, ele vai dar do bolso dele? Como é que vai ser? Né? Então, tem muito essa questão. Mas o importante não é se existe dinheiro ou não. O importante é a intenção. O importante é se o médium está
fazendo para ajudar de coração ou se ele quer conseguir um favor, tá? O médium só irá conseguir cumprir a sua tarefa redentora se trabalhar a humildade, a renúncia, a compaixão, a caridade, a disciplina, a bondade e o perdão. Nossa, disciplina? Por que eu preciso ter disciplina para ser médium? Porque toda quinta-feira, às 9 horas, vai ser o seu programa Cutagem, você vai ter que parar tudo que você estiver fazendo e fazer o programa Cutagem, porque ele está lá há horas se preparando para trabalhar com você. Né? É mais ou menos assim. Ok. Capítulo 6. O médium de mesa e o de terreiro. O que mais importa na efetivação do serviço mediúnico, seja na seara espírita ou no ambiente umbandista, é saber se ele se efetua pelo amor ao Cristo e inspirado pelo seu divino evangelho, e em outros ambientes também. Mediunidade é mais comum no espiritismo e na Umbanda, né? Mas tem várias outras linhagens que também trabalham com mediunidade. Não existe melhor ou pior, cada um trabalha em uma egrégora. O mais importante é que seja para a caridade e para resgatar o mal feito no passado. Inclusive, os umbandistas têm essa questão da tentação com não barganhar, né, com não pedir as coisas para os guias e tal, de uma forma bem mais forte, né, porque a pessoa aprende os rituais, ela pode facilmente ir lá e fazer o ritual para ela. Claro, isso não quer dizer que o médium não possa fazer um banho de erva, não possa fazer uma limpeza, não possa fazer um atendimento espiritual para ele, mas como manutenção energética e não como, vou usar o meu dom para ganhar esse emprego aqui, ou ter um benefício, ou conquistar minha casa própria. Não é essa a ideia, tá? A Umbanda trabalha com magia de acordo com as 7 linhas. O espiritismo é mais intelectual, mas ambos se dedicam a curar feridas e renovar a alma. E, a meu ver, devem trabalhar juntos, não só os dois, como todas as vertentes. Para isso estamos aqui no TEL, né? Então, é só a abordagem que diverge, mas a finalidade é a mesma. Capítulo 7. Considerações sobre a mediunidade natural e a de prova. Os espíritos que já atingiram um alto nível moral e que, portanto, integraram-se à vida psíquica superior, quando encarnados, são mais sensíveis aos fenômenos do mundo oculto, embora isso não aconteça de modo ostensivo, mas através da intuição pura. Então, ele está mais conectado, né, com o astral superior. A mediunidade de prova acontece através da atuação dos técnicos siderais com o processo de hipersensibilização do perispírito, para que a mediunidade seja instrumento de quitação mais rápida de vidas kármicas. Por isso que o médium de prova é mais sensível fisicamente, passa mal, né? Às vezes tem zumbido, tontura, coisas assim, e faz parte do pacote dele, então é lidar com isso, né? Muita gente faz o curso inteiro achando que quando acabar o curso vai parar. Se a sua mediunidade de prova for de prova, não necessariamente, pode ser que seja assim sempre. Mas você aprende no decorrer do tempo a controlar isso de uma forma que seja o menos desagradável possível. Ao contrário, quem tem o dom da intuição pura o conquistou por causa do próprio desenvolvimento espiritual. Então é a pessoa que foi lá, bonitinha, fez a lição de casa em todas as vidas passadas, ou na maioria delas. A mediunidade de prova é como um empréstimo, pois não existe ainda evolução o suficiente para o contato mais próximo com os espíritos, mas é uma faca de 2 gumes, pode ser instrumento de redenção ou de perdição. Então, é um empréstimo que você recebe quando encarna e aí cabe a você fazer bom uso, né? Ela deve ser uma forma de compensar o tempo perdido através de um reajuste mais breve, mas pode sim complicar mais ainda a situação da pessoa se não for usada devidamente. Especialmente se a pessoa for lá trabalhar com magia negra, ensinar os outros a fazer ritual, que, né, tipo, como afastar sua amante do seu marido, coisas assim, aí vai dar problema mesmo. Raros conseguem transformar a mediunidade de prova em mediunidade natural depois de se dedicarem de corpo e alma ao serviço. Mas acontece, né? É esse o objetivo. Quem tem a mediunidade natural não tem a obrigação do serviço tradicional mediúnico, mas acaba sendo um instrumento muito mais profundo e também é a pessoa que não se segura, ela precisa fazer aquilo, né? Ela não é obrigada, não é, né? Ela vai na noite de Natal e grava uma aula para o bem da humanidade.
né? Porque ela quer, porque para ela é uma coisa que é gostosa de fazer, uma caridade, né? Embora muitos médiuns sejam inteligentes e mentalmente desenvolvidos, o orgulho, a vaidade, a ambição, a prepotência, a cupidez ou a leviandade ainda os fazem tombar de seus pedestais frágeis, porque se creem magos excepcionais ou indivíduos de poderes extraordinários. Aí que a vaca vai para o brejo mesmo, né? Porque, na verdade, o médium está ali fazendo não mais que a obrigação dele, porque ele recebeu essa oportunidade e porque ele vem de vidas onde ele não fez o que ele tinha que fazer, né? E fez mal, disseminou mal para as pessoas. É a lenda do rei Midas, o médium que acha que tem um super dom, acaba morrendo de fome e de sede ao fazer tudo que toca virar ouro, né? Ele acaba se perdendo no próprio dom. O mesmo vale para quem recebe o dom e não pratica, vira doença física ou mental. Ah, então eu sou médium, eu sou obrigado a trabalhar? Olha, sim, mas você pode fazer essa obrigação virar uma coisa super gostosa e super natural, né? Mas sim, se você recebeu essa mediunidade de prova, a ideia é que você use, tá? A ideia não é você passar a vida toda e desperdiçar essa oportunidade. Dá trabalho para os mentores a conexão, pois nossa vibração é muito mais densa. Nessa parte é fundamental que o médium não tenha vícios e seja devotado à prática do bem, pois assim a sua energia é mais sutilizada. Para eles é como estar com uma roupa limpinha de linho e ter que se jogar na lama repugnante. O mentor ele trabalha então vai falar isso, deixa eu continuar. Todo mentor, guia ou anjo já foi encarnado, então faz parte do trabalho aguentar a vibração para ajudar por piedade as almas que ainda não evoluíram. A preparação deles para atuar demora de 3 a 6 horas. No TEL, eu sinto que tem equipes que cuidam da parte astral e equipes que passam o feedback para nós. Mas isso quer dizer que se você médium e tem lá o seu dia de trabalho, por exemplo, segunda-feira à noite. Se você não vai nessa segunda-feira à noite, a não ser que seja por um motivo muito especial, tipo doença grave e tal, um espírito estava se programando por 3 a 6 horas para incorporar em você e vai ter que fazer tudo de novo em outro dia, porque você não fez a sua parte, né? Então, isso é bem importante, né? Isso é bem fundamental, o compromisso. Muitas vezes, um programa espiritual de ordem superior, elaborado cuidadosamente e descido do alto em ritmo dificultoso, é sacrificado em sua condição final pelo médium transviado, que ainda vive preso às paixões perigosas e aos vícios do mundo terreno, atraindo espíritos infelizes e vampirizadores que o desviam facilmente de uma tarefa benemérita. Nunca falte no trabalho mediúnico, nunca abandone, né? Porque senão tá tudo lá bonitinho, preparado para você trabalhar, para você fazer tudo direitinho. E aí você, né, a pessoa que tem muita gente que eu já vi acontecer, né? A pessoa chega, ai, que saco, meu dia foi horrível, ai, que chefe desgraçado que eu tenho. Vai lá, meus irmãozinhos, vamos trabalhar. Não dá, né? Não tem condição. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Muitos deixam a tarefa de lado por compromissos fúteis, por vícios, enfim, pelas ilusões do mundo. Então, e aí é a parte que mais entra a disciplina e o compromisso, né? É uma coisa que você tem que abraçar e fazer de coração. A médium deve ser a boa esposa, filha, amiga, funcionária, chefe da empresa, pautada na tolerância, na bondade, sem vícios e de preferência vegetariana. O vegetariano faz muita diferença, especialmente para os médiuns de cura e para os passistas, né? Porque a densidade da energia da carne atrapalha bastante. O médium de prova que não cumpre sua tarefa retorna ao serviço acumulado em condições piores e dominado por terrível culpa, e passará pela fila de espera extensa para ter nova oportunidade. Então, meu amor, se você é médium, Teusete querida, aproveita. Acho que no meio desse ano eu vou abrir curso de novo, né? Eu estou falando em dezembro de 2023, eu pretendo abrir curso de novo a partir de abril. Aproveita, seja lá a primeira.
né? E também não precisa esperar, não. Em janeiro as casas abrem e todas fazem, né, abertura para curso, para treinamento. Então busque, não fique com essa pendência gigantesca na sua alma. A extensão e profundidade das comunicações mediúnicas. Nas comunicações mediúnicas existe um processo de transmitir a mensagem para o cérebro do perispírito do médium. E aí o médium utiliza a inspiração e as lembranças do tempo que estava no astral para completar o restante. Nesse sentido, não é possível passar informações com exatidão cristalina, bem a ideia geral. Especialmente se for um médium de intuição, como é o caso do Ercílio, né? No caso do Ercílio, que é um médium intuitivo, muita da sua preparação é durante o sono, quando as imagens do que será psicografado no dia seguinte já são colocadas. Hipnose não é uma opção porque é um jeito de espíritos trevosos agirem. Então, você não vai subjugar o médium para ele fazer uma psicografia. Não, a ideia é que ele faça de forma ativa mesmo. Os mentores precisam furar uma barricada de pensamentos e sentimentos negativos na Terra que formam uma aura pesada. Então, a gente tem mais aqui honrar todo o trabalho deles, né? Capítulo 10. O médium anímico, mediúnico e o intuitivo. O médium tanto pode abandonar o corpo para que o espírito use, sonâmbulo, como pode abandonar em desdobramento e depois relatar o que viu, anímico, mediúnico. Ou seja, ou o médium cede, né, entre aspas, o corpo, ou ele desdobra, vê tudo certinho e vem contar depois, né, que é muito o que acontece na nossa apometria, né. O médium anímico mediúnico pode incorporar vidas passadas como se fossem espíritos, pode hipnotizar e descreve tudo com detalhes vívidos. Não é médium de transporte, que é mais similar ao médium de efeitos físicos. O médium anímico mediúnico está na categoria de desdobramento e bilocação, a mediunidade ideal para trabalhar com apometria, né? Então, por isso também é importante que ele receba um treino bem adequado, porque senão ele sai incorporando vida passada dele, achando que ele está falando com o espírito. Ou incorporando vida passada das outras pessoas e achando que está falando com o espírito, que é muito comum acontecer nos centros tradicionais que não estudam essa parte. Tá? A mediunidade intuitiva é mais espiritual e menos fisiológica. O médium ouve, sente ou recebe o pensamento dos desencarnados, mas se mantém consciente. Como as mensagens precisam passar pelo intelecto, é muito importante o estudo, a disciplina, além da confiança do que foi dito pelo espírito, sem querer se intrometer, né? Então, a ideia, quando a gente está trabalhando com, por exemplo, os mentores, né, que eu faço no circuito de cura, eu tenho que simplesmente deixar fluir, né? Muitas vezes, inclusive, eu sei algumas informações sobre a Tausete em questão, pela convivência com vocês, mas eu tenho que deixar o mentor falar o que ele quer falar e não o que eu acho, né? Os espíritos ficam limitados por preconceitos ou ideias limitantes no médium intuitivo, por exemplo, ortodoxia, ou não aceitar trabalhar com determinado tipo de espírito, por isso a importância da atitude universalista. Tem muito centro por aí que você fala em preto velho, já, né? Não trabalhamos com isso. Mas quem disse que não pode ter uma egrégora de preto velho ali ajudando, né? E eles nem sabem às vezes, né? Então, universalismo. Ele dá um exemplo interessante aí de como 3 médiums diferentes podem gerar 3 mensagens diferentes com o mesmo objetivo. Os 3 médiuns intuitivos com a missão de passar a ideia. Uma casa branca situada à margem da estrada deserta, cercada por um jardim com muitas flores. Se for um médium engenheiro. Uma edificação decorada em branco, localizada à margem direita da estrada e ladeada por um jardim. Se for um médium poeta, era uma vivenda lirial, orlando faceiramente a estrada tranquila, sob a doce quietude da tarde serena, qual pomba gárula, pousada no seio de verdejante ninho atapetado de flores. E o médium filósofo, em uma residência pintada de branco, junto à estrada empoeirada, a semelhança de pensativa e solitária criatura, meditando sobre o destino das coisas e dos seres em torno, florido jardim, sob a orgia das cores, era dadivosa compensação àquele destino ignorado.
né? Então, é óbvio que aí está exagerado, né? Mas o que ele quer dizer o que importa é a mensagem, não a forma como ela é dita, né? É natural que cada pessoa vá adaptar a forma ao conhecimento que ela tem, ao background que ela tem, até a área de atuação profissional, né? Porque a gente é treinado para fazer as coisas. Por exemplo, uma pessoa que fez uma faculdade de humanas, como eu, não vai ter o mesmo treinamento de uma pessoa que fez uma faculdade de exatas ou de biológicas, né? Então, é isso. Mas é tudo mediunidade do mesmo jeito. Capítulo 11, uma observação individual. Ercílio passou por todo o processo de desenvolvimento tortuoso de qualquer médium e no começo tinha medo da mensagem ser dele mesmo e não do espírito, que é natural em quem tem mediunidade intuitiva. Como muitos, ele tinha a ilusão de que estaria desenvolvido do dia para a noite e muitas vezes se sentiu desanimado. Ele também acreditava que um dia ele iria apagar e deixar o espírito tomar o seu corpo. Com o tempo, ele foi estudando e sendo instruído para entender como a sua mediunidade funcionava e não permitir que outros espíritos trevosos interferissem. Então, essa parte, inclusive, com regressão, é o mesmo processo. Eu via muitos pacientes esperando que eles fossem apagar e contar em que ano estava, os detalhes, o que estava acontecendo, a cor da calcinha que tinha na vida passada. E não é assim que acontece. Bem, é uma coisa mais... É uma coisa que é difícil descrever, né, porque não tem muitas palavras para isso, mas é uma coisa que você simplesmente sabe e vai fluindo, e você vai falando e vai acontecendo, e a sua alma sabe aquilo, né? Então, com mediunidade é a mesma coisa. O mentor não fica o tempo todo ao lado do médium, porque quanto mais evoluído for, mais tarefas ele tem no astral, mas ele sempre manda dicas, né? A minha relação com a Marta, minha mentora, é bem assim, ela quando ela aparece, eu até já dá medo, porque eu sei que é alguma coisa séria. Porque para ela aparecer tem que ser algum motivo muito especial, né? Ou às vezes é só um encerramento de final de ano, como aconteceu agora, no final do ano. Mas normalmente quando ela vem e se mostra para mim é porque tem alguma coisa mais séria acontecendo e ok, vamos lá resolver a coisa mais séria, né? Porque justamente como eu sou dirigente, ela tem muitas tarefas no astral, então ela tem que ter um motivo sério para vir falar comigo. Quando ele tinha... Imagina o seu mentor sendo Ramatiz, né? Quando ele tinha muitas dúvidas da veracidade do que estava sendo tratado, Ramatiz deixava vir um espírito denso para ele sentir na carne que era real. Aí vem o espírito denso, né, vomita, passa mal, tá, entendi. A conclusão é que só o estudo tenaz, disciplinado e perseverante para melhorar o padrão moral pode solucionar todas as dúvidas da mediunidade intuitiva. O desenvolvimento mediúnico só termina no desencarne e ele não é nenhum ser missionário elevado, tem as suas questões para resolver. Mas cumpriu a tarefa lindamente, Ercílio, muito obrigada. O que deve ser feito de forma obrigatória: estudo incessante das obras máximas do espiritualismo. Isso, inclusive, no mundo que a gente vive atualmente, é difícil, né? Porque é normal você estudar, fazer curso e tal, e chegar uma hora que você cansa mesmo, né? Muita informação, muita coisa para fazer e tal. Mas não, é uma coisa que a gente tem que sempre estudar, porque sempre vai ter alguma coisa que você não sabe. Aí, quando você estudou tudo numa tradição, vem a outra, né? Então, é estudar. Serviço desinteressado ao próximo. O desinteressado é o mais importante. Se você vai fazer caridade, tipo, para tirar foto, para postar no seu Face ou no seu Instagram, esquece, você não está fazendo caridade. Você está simplesmente indo se exibir, né? E constante aprimoramento moral. Essa é talvez a parte mais importante. Os três são importantes, mas essa é fundamental. Se você não buscar ser uma pessoa mais paciente, mais determinada, mais compassiva, que trabalhe o altruísmo, que seja mais bondosa, não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum você simplesmente trabalhar com a mediunidade, ceder o seu corpo para os espíritos trabalharem. A ideia é você realmente se tornar uma pessoa melhor com isso. Capítulo 12, a mediunidade mecânica. Segundo o livro dos médiuns, é aquele em que o espírito desencarnado poderá atuar diretamente sobre os centros nervosos e nervos motores, sem necessidade de agir pelo seu perispírito.
Então, ele literalmente toma mesmo a mão, né, a parte assim neurológica e tal. A atuação é nos gânglios nervosos na altura da omoplata, por isso que eu fui aqui. O espírito atua diretamente e o médium nem sabe o que aconteceu. Traz a possibilidade de escrever em línguas extintas ou línguas que o médium não conhece e com a letra que o espírito tinha. Eu queria ter a minha assim, a minha não é assim, mas eu acho muito legal quem tem. O médium semimecânico tem uma parte da mensagem vinda dos espíritos e uma parte de si mesmo interpretando o que ele viu. Tem conhecimento parcial do que descreve e o estilo fica o seu com a influência do espírito comunicante. Aí é um meio a meio. O médium intuitivo recebe a mensagem e interpreta do seu jeito. O mecânico tem o corpo tomado. O semimecânico, em parte, recebe e transmite do seu jeito e, em parte, tem o corpo tomado. O prana se acumula nas extremidades do corpo, dedos, cabelos. Isso facilita a atuação dos espíritos nas comunicações. E é por isso também que muitas pessoas que têm mediunidade e não trabalham começam a ter dores nos punhos, nos ombros, nas pontas, né, do corpo, artrose e tal, porque tem uma energia ali circulando que deveria estar circulando e está estagnada. Capítulo 13, a mediunidade intuitiva e a de incorporação. Na incorporação completa, o médium abandona o corpo e o espírito assume. Na mediunidade mecânica, não. O médium empresta o corpo, mas continua ali. Existe uma escala ampla de faculdade mediúnica e cada médium é único, pois tem os seus costumes, hábitos, culturas e trejeitos. Dificilmente um médium vai se comunicar exatamente igual ao outro, né? Tem uma variação cultural. O médium com incorporação completa não se lembra de nada depois, apenas uma vaga lembrança. Isso é cada vez mais raro. De alguma forma, o conteúdo fica no cérebro, pois todos temos os nossos registros acásticos, incluindo vidas passadas. A mediunidade sonambúlica é a de prova e eclode no momento em que a tarefa deve começar de forma espontânea. Isso é até importante, porque tem gente que não busca desenvolvimento mediúnico porque acha que não é médium, mas aí quando vai lá e busca, vem tudo, né? Por quê? Porque estava esperando ela buscar, né? Não ia mandar à toa, né? O que importa não é o tipo de mediunidade, o que importa é o médium se redimir mais cedo do passado delituoso. E também o que importa é ele não ir trabalhar só por isso, né? Ele fazer o trabalho dele sem esperar recompensa nenhuma, naturalmente. O médium sonâmbulo não é mais agraciado espiritualmente do que o médium intuitivo, pois ambos enfrentam a responsabilidade mediúnica de conformidade com a sua responsabilidade kármica e o entendimento psíquico. Então, não tem favores, né? Cada médium tem a sua forma e pronto. O ideal é que seja o mais consciente possível, para que o médium aplique as lições na sua vida e participe dos ensinamentos. Eu lembro de um programa da avó que ela veio e falou: Zenfios, vocês têm que ter o hábito da leitura. Às vezes vocês têm o livro, a casa cheia de livro e não lê, né? Aí eu saí do meu escritório, olhei para a biblioteca e falei: entendi, vó, tá bom. Mas é verdade, a leitura é um hábito fundamental de estudo, né? Mas isso para dizer que, enquanto médium, você pode e deve ouvir o que o seu guia, o seu mentor diz para as pessoas e aplicar na sua vida também, né? Mediunidade sonambúlica, por lei de assimilação, quanto mais o médium se aprimora, mais elevado é o espírito que vem trabalhar com ele. E mais a sua vida irá melhorar, porque ele passa a adotar novos hábitos. Então, não é que ele esteja recebendo favores por ser médium, não. Simplesmente, como ele está investindo tempo, dedicação nisso, naturalmente a frequência vai elevando e as coisas vão acontecendo. O médium totalmente sonâmbulo é raríssimo, e a espiritualidade dá preferência para que assim não seja, pois é importante que o médium participe das mensagens que entrega e absorva o conteúdo para si. Senão, né, ele passa uma hora trabalhando apagado, depois, ou está filmando, ele vai ver depois, né, e aí vai ter mais uma hora de trabalho para ver tudo o que aconteceu. A ideia é unir, né? O sonâmbulo tem o cérebro diretamente acionado pelo espírito e o médium mecânico tem a mão, né?
Não é necessário sofrimento, barulhos, trejeitos, incorporar um espírito superior, né? Aquele drama que o povo faz. Quem o faz quer plateia, né? Então, vai até falar na frente, desconfie de médios que fazem isso, porque não é necessário, mesmo na Umbanda, não é necessário. Você pode simplesmente receber o teu guia e pronto, não precisa ficar dando showzinho. Quando os espíritos benfeitores se comunicam pelos médiuns sensatos e experimentados, eles se manifestam com tal naturalidade que às vezes é dificílimo distingui-los da personalidade do próprio médium que os recebe serenamente. Desconfie de quem faz muito show para incorporar. Não tem necessidade, né? A gente está ali para servir e a forma é o de menos. O espírito superior tem fluidos calmantes e prazenteiros que só fazem bem para o médium. O espírito inferior há um desconforto, mas nada que não possa ser controlado. Por isso que é tão gostoso trabalhar com os mentores. A casa fica cheirosa, é uma delícia, né? Mas trabalhar no umbral também é muito gostoso, sim, porque o espírito fica tão grato de ser tirado de lá que você recebe, apesar do peso, né, de acessar esse espírito, apesar de ser um dia que você vai sofrer mais, vai sentir mais, é muito gostoso saber que você participou do resgate de alguém que está lá há séculos preso, né? Por isso que não faz sentido ter medo. Eu não entendo quem tem medo, sinceramente, porque não faz sentido. Capítulo 15. Trabalhos de tipologia. Mesas girantes. São as famosas mesas dançantes. É mais fácil acontecer quando há um médium de efeitos físicos. A mesa se movimenta através do uso do ectoplasma do grupo e responde com batidas com as letras do alfabeto direcionadas pelos espíritos comunicantes. Isso foi bem comum quando o Kardec começou, né? Hoje em dia já é mais raro acontecer, mas quem é médium de efeito físico é comum acontecer de queimar luz na casa, estourar coisa, quebrar coisa, objeto se mexer e tal, é por isso. O que determina a qualidade superior de um trabalho é as condições morais e o objetivo dos seus componentes, se há intenções boas. Então, não dá para você fazer um trabalho de mesa girante ou daquela tábua Ouija, né? Para perguntar, eu vou conseguir um namorado esse ano? Não, por favor, né? Não faça isso, porque é óbvio que vai vir um espírito. Vai sim, né? Só para tirar com a sua cara, né? O encarnado com mente e vontade muito desenvolvidas pode interferir na resposta do espírito. Para funcionar, tem que ser feito de forma assídua e perseverante até haver a integração energética. Não é um oráculo infalível, nem deve ser usado de forma fútil, né? É uma forma de trabalho. Qualquer trabalho mediúnico sem finalidade superior de libertação espiritual e que se cristaliza no intercâmbio mercenário com as entidades do astral inferior termina sempre por agravar a escravidão da criatura às formas terrenas. Então, eu diria que se você é médium e se você faz um trabalho já, a maior preocupação que você tem que ter na sua vida é manter a conexão com os mentores. Se você ainda não é médium, a maior preocupação que você deve ter é começar. É preciso muito treino, contato mediúnico e paciência para que o trabalho se desenvolva e não fique sendo uma expressão do psiquismo dos participantes, né? Senão vira uma coisa inútil. Indubitavelmente, os espíritos sensatos e criteriosos afastam-se de imediato dos grupos de trabalho mediúnicos cujas indagações não ultrapassam o círculo vicioso dos seus interesses materiais. Óbvio, né? O que um espírito superior vai fazer num ambiente desse? As comunicações perversivas pela tipologia. Maior prova de ser um zombeteiro. Respostas incompletas e tolas, longas esperas, contradições e repetições. Frases obscenas e falsos vaticínios de morte ou tragédias também. É aquele espírito que está se divertindo mesmo. Espíritos trevosos mais avançados na hierarquia do mal irão passar a impressão de serem muito úteis e estarem prestando um serviço benfeitor de caridade, dão provas até envolver a pessoa no fascínio e ter um marionete nas suas mãos para servir aos seus interesses. Então, esse é o típico espírito que vai falar para você, se você trabalhar comigo, eu arrumo aquele emprego ali para você. Eu te mostro o que fulano está pensando. Eu te ajudo a comprar um carro, só que ele vai cobrar. Ele vai te ajudar, mas ele vai cobrar e ele vai te usar para isso. Nenhuma entidade irresponsável ou má, mesmo que poderosa, intervém nos trabalhos mediúnicos, onde dominam os princípios evangélicos do Cristo, aliados aos desejos sinceros de ascensão espiritual.
Ou seja, tudo depende da intenção. Capítulo 16. As comunicações pervertidas pela tipologia, continuando. Muitos trabalhos mediúnicos, após brilhantes sucessos fenomênicos, fracassaram semeando as mais cruéis decepções entre os seus integrantes em face da intervenção de espíritos de má-fé, que se aproveitaram da decadência moral e mediúnica dos sensitivos e puderam fazê-los mistificar inconsciente ou até conscientemente. Então, é muito comum que grupos acabem, né, e equipes se desfaçam por causa desse processo das pessoas serem envolvidas pelo egoísmo, pela coisa da barganha, pela coisa de querer ganho pessoal. Isso é muito importante para evitar que isso aconteça, né, porque senão se põe a perder toda uma tarefa, né? As pessoas que dizem se decepcionar com fenômenos falsos, na verdade, não vivem realmente os princípios do Evangelho, pois foi a sua falta de fé e egoísmo que abriu a porta para as falsificações. Então, a pessoa reclama de uma comunicação falsa que ela mesma gerou, né, por causa da sintonia. Considerações sobre a vidência. A vidência acontece com os olhos do perispírito, por isso podemos ver os espíritos com olhos abertos ou fechados, e cegos também podem ter vidência. O que mais interessa em uma manifestação mediúnica é a índole e moral do médium, pois é isso que vai definir com que tipo de espírito acontece a sintonia e com que objetivo. Ou seja, o fenômeno em si pode ser vazio, mesmo que seja um médium com grandes dons. Não adianta ter o dom e não saber usar, né? Não adianta ver os espíritos de forma absolutamente nítida, como se estivesse aqui do meu lado, e sintonizar com o espírito trevoso. Aí é melhor nem ver mesmo. Né? Então, é muito importante manter esse padrão de qualidade mediúnica. Capítulo 18, evidência ideoplástica. Os espíritos mandam as ideias, imagens e conteúdos de onde estão na quarta dimensão e o médium está na terceira dimensão. Logo, ele quase nunca vai conseguir captar com exata precisão o que é passado. Na pintura mediúnica, pode não sair exata por o médium confundir a imagem que vê com o que é de verdade, por outros encarnados assistirem interferindo ou pela inabilidade do médium. Mas, na verdade, nomes, formas não importam, pois todos já tivemos diversas encarnações com seus diferentes corpos e culturas, e o que conta é a energia do espírito imortal. Né? Então, é muito importante a gente desapegar da forma, né? A gente não ficar preocupado com se está vendo perfeitamente o que é. O que interessa é o trabalho, não é a forma como ele acontece. Capítulo 19. Algumas observações sobre animismo. O fenômeno anímico é a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos. Pode acontecer de forma inconsciente e pode ser de propósito, aí configura a mistificação. Quando o fenômeno é fruto de manifestações psicológicas do inconsciente, o médium precisa de ajuda e amparo, pois ele está doente ou desajustado. Ele pode transmitir cenas traumáticas como se fossem de um espírito, mas são da sua infância ou da sua vida passada. É diferente do médium intuitivo natural, que entra em contato direto com o divino através do seu desenvolvimento espiritual e trará conteúdo elevado. Então, assim, a apometria, ela tem uma visão diferente sobre o animismo, porque a gente trabalha muito com a incorporação anímica, né? Pela questão do desdobramento, de ir até os lugares e contar o que viu e tudo mais. O animismo que ele está colocando aqui é o animismo mistificação, que aí é uma coisa complicada, é a pessoa falar uma coisa falsa de propósito, que ela sabe que é falsa, né? Que aí já é a pessoa que está usando a mediunidade por um lado que não é legal. As instruções do doutrinador, o convite para os médiuns se concentrarem e receberem um guia ou sofredores, tudo isso funciona à guisa de um clima catalisador que aciona inadvertidamente a maquinaria psíquica da criatura ansiosa por ser médium e desafogar os seus dramas e angústias íntimas, que erroneamente a fizeram crer como sendo fruto da influência de espíritos sofredores. Nesse ponto é muito importante que o médium se trate, se cuide. Na minha equipe todos têm um mapeamento completo, porque justamente a gente tem que tirar as vidas passadas da oposição, né, da frente, senão o trabalho não flui como deveria e a pessoa fica ali presa em cenários que não são do atendido, são dela, né?
O animismo, como manifestação da alma do ser, também é uma sensibilidade psíquica. Basta estudar, pesquisar e estar perto de pessoas mais experientes para aprender a distinguir quando é um espírito e quando é um conteúdo do ser. O médium anímico pode ficar impressionado com leituras de romances, filmes, novelas e trazer para a mesa personagens que ficaram gravados no seu inconsciente. Por isso, dúzias de médiuns já trataram revolucionários franceses, né? Então, é importante, inclusive, conhecer as próprias vidas passadas, né? Para evitar que isso aconteça, né? Para evitar você ficar ali girando em círculo em torno de uma história que é sua, né? Que você tem que fechar e resolver. Um apóstolo de Jesus não se apresentaria como tal, pois ele continuou evoluindo e teve outras vidas depois. Quem recebe guias famosos tem mais a ver com animismo do que com realidade. Os espíritos mais evoluídos são os que mais apreciam o anonimato. Então, dificilmente você vai numa casa, por exemplo, que o dirigente fala que ele incorpore Bezerra de Menezes e é o Bezerra de Menezes que está ali. Normalmente a pessoa usou isso mesmo para chamar atenção para si, para ter um monte de seguidores, mas aquilo não é real, porque o espírito superior ele não tem interesse nenhum em aparecer, né, em ser famoso, né, em ser da mídia, né? Não, ele está ali para trabalhar. E um espírito mais evoluído, ele também dificilmente vai vir ele próprio, né, para a Terra, para trabalhar com o médium. Ele tem a falange dele, por exemplo, tem a falange franciscana, né, que tem dúzias, tem milhares de franciscanos encarnados e mais milhares ainda desencarnados. Dificilmente São Francisco em si, né, o Chicão que eu estou olhando aqui, vai incorporar em alguém, porque não tem necessidade, ele tem uma falange enorme, para que ele em si vai vir? Ele vai estar ocupado com coisas mais relevantes, né? As inconveniências e decepções mais comuns na seara espírita ainda são mais próprias da imprudência dos neófitos ignorantes que acham que os médiuns são oráculos infalíveis, capazes de dissolver todos os problemas complexos da vida. E não é esse o papel do médico, né? Quando a pessoa chega, eu devo separar do meu marido ou não? Olha, eu vou tratar o que tiver, né, de negativo entre vocês para te ajudar. Mas essa decisão é sua, não é eu, o guia ou o mentor que vai falar, não, separa, não separa. Né? Vai ser tratado o que está ali em desarmonia para você tomar a sua decisão. Né? Agora, se vem um centro e fala, chega o espírito dando ordem na vida dos outros, aí tem coisa errada. Né? O aproveitamento anímico nas comunicações mediúnicas. O médium não pode ser avesso ao estudo, presunçoso, interesseiro, exibicionista. Principalmente o interesseiro e o exibicionista são coisas que eu corto mesmo, né? Porque não é a ideia, não é para isso que estamos aqui, né? O médium é como se fosse um telefone sem fio com o espírito e a sua bagagem intelectual e psíquica vai estar presente na comunicação. A questão é que ela não se sobreponha à mensagem do espírito. Então, como foi explicado, né? Você vai acessar as informações, tal, vai trazer para o corpo, vai falar de acordo com o seu background, mas você não pode colocar o seu background acima do que o espírito veio falar, né? O médium precisa caminhar com os próprios pés, então os guias nunca darão tudo pronto para que ele se mantenha firme na tarefa de se evangelizar, estudar e crescer espiritualmente, né? Então, nesse sentido, o guia não é babá, não é babysitter, não é Mary Poppins, né? O guia está lá para te apoiar para o seu desenvolvimento, né? Para ser uma pessoa que está ali disponível para te ajudar, para te puxar para cima e tudo mais, mas ele não vai fazer a tarefa por você. Né? O que o médium deve ter? Serviço cristão incondicional, ternura, humildade, benevolência e tolerância. Tolerância é muito importante nos dias de hoje, né? Você não deve, como médium, se preocupar com a pessoa que está no grau inferior de desenvolvimento, julgar ela por isso, ou
querer impor a sua visão para ela, não. Ela está ali no grau dela, você vai ajudar de acordo com o que for possível, né? Você não pode impor o que você pensa para o outro. Muitos espíritos transmitem uma mensagem e param no meio para que o médium tenha que acionar os seus conhecimentos, justamente para não criar uma zona de conforto, né? Inclusive, esse livro foi feito em 1960, então tinha uma prática muito maior das reuniões espíritas serem palestra. Né? Hoje em dia não tem mais tanto, né, quanto tinha. Então, o que ele quer dizer é que muitas vezes o espírito começava a dar palestra e largava no meio de propósito para o médium ter que se virar e estar sempre estudando e não ficar, o espírito faz. Não, quem faz é você. Ou seja, existe um recurso de aproveitamento anímico justamente para incentivar que o médium continue estudando e se aprimorando na parte moral, né? Para ele correr atrás mesmo do prejuízo. O médium já identificado com os seus deveres mediúnicos jamais se considera com os mesmos direitos à vida folgazona do cidadão comum, que vive preocupadíssimo em nutrir-se, vestir, dormir, procriar e fugir espavoridamente da morte física. O serviço mediúnico útil e amoroso exige a abdicação de todos os vícios, paixões e frivolidades do mundo provisório de César, porque o seu objetivo é transmitir os valores do mundo de Cristo. Então eu vou ser médium, vou ter que virar santo, não posso fazer nada, não posso ir na balada, não posso ir no barzinho. Pode, mas com o tempo você também não vai sentir muita vontade de fazer isso, né? Porque para que você vai num ambiente que está lá cheio de obsessores, cheio de energia negativa, você não vai se divertir ali, né? A tendência maior é você fazer uma festa íntima com seus amigos, em casa, sem bebida, porque para que você vai beber? Para atrair um monte de espírito para encaminhar depois, né? Claro, tem muitos médios tomam uma cervejinha, um drink, mas é diferente de encher a cara, de tomar um porre, de usar droga, né? É disso que estamos falando. Ao invés de fugir do animismo, a ideia é se tornar um instrumento cada vez melhor para não precisar do espírito como babá para falar algo importante. Então, se você estuda, se você corre atrás, se você faz a sua lição de casa, cada vez menos o espírito vai precisar intervir, cada vez mais você vai fazer o trabalho sozinho. Capítulo 21. A influência anímica na abertura dos trabalhos mediúnicos. Existem animismos coletivos, que é o processo do médium iniciante aprender algum vício de médiums mais antigos e aquilo não ter um sentido, ser só um macaco de imitação. Isso é muito comum em casa grande, né? Que às vezes o dirigente não tem tempo de ficar treinando um por um. Aí a pessoa vai e aprende com o médium que está ali mais avançado junto com ele. E se o médium ensina errado, os dois fazem coisa errada, né? Porque um aprendeu com o outro. Justamente por isso, um médium iniciante disciplinado e estudioso pode fazer em 1 ano o que os colegas não fizeram em 20, né? Porque se ele chega estudando e pondo a teoria em prática, pode ser que ele corra na frente mesmo. Os médiums devotam-se forçadamente à prática mediúnica porque vivem acicatados pela necessidade de se desenvolverem com o fito de recuperar a saúde ou livrar-se de incômoda opressão psíquica, faltando o sentido heróico de renúncia pessoal, o prazer de servir ao próximo ou a ideal de divulgar a doutrina espírita. Ou seja, eu tenho um monte de sintoma, quando eu for trabalhar vai passar? Olha, pode até ser que passe, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é renúncia pessoal, prazer de servir ao próximo e ideal de divulgar a doutrina, né? O ideal é você fazer os sintomas sumirem por consequência. Para o guia, é muito mais importante a reabilitação espiritual do médium do que a exatidão da mensagem que ele passa. Muitas vezes ele está lá do lado, esperando para dizer boa noite, enquanto o médium faz uma abertura longuíssima, com pompas e figuras de linguagem. Isso, inclusive, é um problema, né, em muitas casas, que fica os médios disputando para ver quem faz a abertura mais bonita, mais profunda, a prece mais legal. E muitas vezes o guia está interessado no trabalho e não nisso, né? Nessa disputinha de ego. É importante tirar do trabalho mediúnico toda enrolação e pompa, reservar a reunião para que o realmente interessa, para aproveitar o tempo de forma útil. São 48 horas anuais, não vale a pena perder 24 delas com enrolação.
Ele descontou os feriados. O médium iniciante se preocupa mais com a quantidade de informações da mensagem do que a qualidade. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se preocupando mais com a qualidade. Deixar o espírito falar, os loucos no manicômio, os obsediados deixam. A questão é qual espírito e com qual mensagem. Então, no começo tem muito essa preocupação, né, em conectar, em deixar o espírito falar e tal. Com o tempo você vai vendo que não é só isso, né, porque isso, né, é o de menos. A questão é sintonizar com espíritos que têm uma relevância, né. Não há necessidade de chaves ou códigos de identificação do espírito, pois o que realmente o identifica é a sua energia e o teor elevado da sua mensagem. Inclusive, a maior segurança que você tem quando você trabalha com um guia ou com o seu mentor é a energia dele. Porque se você conhece a energia dele certinho, de forma bem íntima e tal, se vier um impostor, você não vai se deixar enganar, porque você vai saber que tem alguma coisa errada ali. Capítulo 22, a sugestão e a imaginação nas comunicações mediúnicas. O médium pode relatar um acontecimento falso por ser muito sugestionado pela impressão do que ele acha que aconteceu. As imagens da sugestão dominam a sua mente. Por isso, a importância do estudo, da disciplina moral, do senso crítico, para sempre avaliar se o conteúdo é de um espírito ou próprio, ou alheio. Por exemplo, o médium pode captar pensamentos de alguém da assistência e achar que é um espírito. Então, por isso é importante esse treino, essa diferenciação, né? Hoje em dia não há desculpa para não estudar, está tudo na internet, basta priorizar e se dedicar. O espírito e o bom humor, adoro esse capítulo. Muitos esperam que a reunião mediúnica tenha um tom sisudo e lúgubre, mas na verdade espíritos evoluídos são alegres e tranquilos. O tom pesado fica para o umbral. Nenhum extremo é bom, mas nem excesso de humor, nem excesso de clima de velório. Os espíritos felizes querem trazer alegria e otimismo para o mundo, leveza. Que é a minha forma de trabalhar. Quem está aqui sabe que uma enfoque é brincalhona, é figura, e eu não gosto, né, daquele clima, um silêncio, uma prece, aquela coisa pesada, né? Então, acho muito legal que a Ramatiz priorize essa questão do bom humor, porque realmente eu vim nessa vida com essa pegada mesmo. Existem críticas à telepatia e às comunicações mediúnicas. Existem críticas dizendo que o médium apenas recebe telepaticamente pensamentos de quem está na sessão. Mas a mediunidade real ocorre pelo ajuste perispiritual, que faz com que o médium acesse o pensamento que o espírito quer passar. E existe uma inteligência e uma compreensão dos fatos que vai além do que nós encarnados temos. Isso, então, quando falamos de apometria, se expande mais ainda, né? Porque com a apometria a gente vai socorrer alguém que está do outro lado do mundo, né? Então, não tem por que ter essa dúvida. Ou seja, telepatia é o fenômeno de uma mente ativa mandar informações para uma mente passiva. Mediunidade é receber informações de espíritos através do ajuste perispiritual, que envolve todo o trabalho mencionado até aqui. Então, essa crítica não procede. Capítulo 25, o problema da mistificação. Espíritos que fazem isso se aproveitam do estado de alma, ingenuidade ou vaidade do médium. A mistificação não ocorre à revelia dos mentores do médium, embora eles não possam ou não devam intervir. Tudo fazendo para que seus intérpretes redobrem a vigilância e a acuidade psíquica, a fim de se fortalecerem para o futuro. Então, sempre quando acontece para acordar para a vida, né? Para a pessoa entender que precisa se cuidar mais. Muitas vezes é um processo kármico do médium. A maioria abandona a tarefa mediúnica quando descobre, porque sente que foi desassistido, mas o processo só ocorre por imprudência, descaso, vaidade ou interesse utilitarista. Então a ideia não é abandonar, a ideia é correr atrás do prejuízo. O meio para evitar: elevar a frequência, estar em sintonia com os preceitos sublimes da espiritualidade superior. Não é bastante ao médium visualizar um objetivo bom para então livrar-se de qualquer mistificação da lei. É preciso que ele compreenda que os espíritos astutos, capciosos e cruéis ainda gozam da regalia de serem invisíveis. E eles são muito espertos e normalmente quando eles vêm atacar
com a intenção de se infiltrar num grupo, eles estudam muito esse grupo, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, por isso, a sintonia do médium é a garantia que ele tem de segurança, né? Porque se ele foge dessa sintonia, se ele não faz o que tem que fazer mediunicamente, não se cuida, não se protege, não usa vela, não usa óleo essencial, não reza, não tem toda a rotina dele de proteção, dar sopa de ectoplasma na boca de obsessor, né? O espírito mistificador pode ser um inimigo de passado do médium ou um velho comparsa, que vem justamente tentar atormentá-lo ou atrapalhar a sua caminhada evolutiva. E normalmente, quando você tem uma dívida com alguém de passado, esse alguém tem um acesso maior a você, porque tem a culpa, tem as coisas mal resolvidas e tem o fato de vocês já se conhecerem, né? Então, realmente a garantia contra isso é elevar a vibração para esse tipo de espírito não conseguir chegar. Não basta afastar o espírito, é necessária a mudança moral e o perdão sincero. Então, por isso eu insisto muito aqui no TEL. O problema não é o obsessor, o problema é você. Se você não muda o seu padrão vibracional, a gente vai tirar um espírito e vai vir outro, né? E o que a gente tirou pode voltar também, né? Por isso que é muito importante trabalhar na própria elevação vibracional. Capítulo 26. As comunicações dos espíritos sobre tesouros enterrados. Já ia brincar aqui, 7 Barras, né? Tem as Barras, porque 7 Barras é uma cidade que tem no Vale do Ribeira que tem esse nome, porque um colonizador espanhol enterrou, né, 7 barras de ouro. Então, no Vale do Ribeira tem essa noia com as barras de ouro. Cadê as barras? Mas não é o objetivo, né? E se algum dia as barras aparecerem, vai ser com alguma finalidade mais evoluída. Normalmente são zombeteiros estimulando a cobiça e que se divertem com a caçada. Mesma coisa Eldorado, né? Tem essa coisa aqui no Vale do Ribeira, com essa parte. Os espíritos avarentos que realmente esconderam algum tesouro ficam presos magneticamente a ele por causa da energia de egoísmo e apego. Então, o espírito não vai exatamente ajudar alguém a achar o tesouro porque ele é bonzinho, porque ele é legal. Não, é porque ele está apegado ao tesouro. Os espíritos que indicam onde esconderam não fazem por bondade, mas porque querem se livrar daquela pendência. O objetivo inicial não era ajudar ninguém, era o egoísmo. Considerações sobre a castidade por parte dos médiuns. O ideal seria o sexo por procriação, como acontece com os animais. Mas entre os homens, o sexo ainda é fonte de escravidão aos sentidos, de apego a instintos e energia animal. Não adianta apenas conter de forma falsa, porque senão é uma panela de pressão sem válvula de escape. A castidade real, se acontecer, deve ser uma escolha e sadia. O médium não pode gozar da proteção de espíritos elevados se ele ainda for escravo de paixões inferiores. A verdadeira felicidade não é fruto das contrações e espasmos da carne, mas, acima de tudo, provém do intercâmbio com as coisas siderais. Então, não adianta colocar virar uma santinha, né? Ai, não, eu não faço sexo porque eu sou médium e eu sou mais elevada. Não, reprimir não é o caminho. Mas é natural que quando a pessoa se dedique mais ao mundo espiritual, ela sinta menos vontade de estar ligada às energias mais terrenas, mais no sentido de sexo promíscuo, né? Aquela coisa de sexo toda hora e tal. Quando a energia sexual é poupada de forma sadia, o fluido criador funde-se ao que é absorvido no chakra coronário e favorece a percepção mediúnica no chakra frontal e na glândula pineal. O gasto excessivo do fluido criador sexual pode afetar a memória e o raciocínio. Então, esse é o problema, é quando o sexo é exacerbado, quando é uma coisa que a pessoa está ali presa naquele frenesi de que tem que ter sexo, né? Mas a castidade real só existe quando isso é natural, não é um objetivo ou uma preocupação. Por isso que raramente funciona na Igreja Católica, né? Por isso tem tantos escândalos, né, de orgia, de
pedofilia e tal. Porque reprimir por ordem não é o objetivo. Um médium não deve trair nem frequentar prostíbulos, nem motéis, acrescento, pois irá adquirir miasmas do astral inferior e levar isso para o seu ambiente. Então, claro, o médium que é jovem, né, que não tem ainda sua casa, o seu ambiente, acaba indo para motel porque não tem para onde ir, né? Precisa ali, né, namorar e não tem onde namorar. Mas os motéis, eles têm uma carga energética bem pesada, então é muito importante se proteger antes, depois, tal, porque senão fica ali um peso, né? E questão de traição e de prostituição, nem pensar, né? Porque médium que trai a esposa, o marido e tal, e acha que vai continuar elevado vibracionalmente, não vai, mesmo porque ele vai estar mentindo, né? Ele vai manter aquela mentira, então não é uma opção. E prostíbulo, obviamente, não tem uma energia saudável, né? Óbvio que quem está ali já tem uma vibração mais pesadinha. Capítulo 28, aspectos psicológicos das encarnações de apóstolos e líderes do cristianismo. Os apóstolos continuaram reencarnando e podem até aparecer nas regiões mediúnicas, mas em via de regra, nem os apóstolos, nem os grandes líderes dão comunicação, pois eles são dedicados a tarefas mais coletivas. É a mesma coisa que mandar um imperador para treinar um gari, né? Então, os apóstolos, eles continuaram encarnando, né, tendo outras vidas depois disso, e eles vão estar envolvidos com atividades mais planetárias, né, mais coletivas. Não faz sentido espíritos de hierarquia mais elevada cuidarem de questões domésticas triviais dos grupos. Espíritos com menos evolução podem cuidar disso, né, que são os falangeiros. Para não cair em mistificação, achando que foi X personalidade santa famosa no passado, os médiuns têm que ter humildade, autocrítica e modéstia. E se começar um espírito a se apresentar assim, pode crer que tem coisa errada. Pode ir atrás que tem boi na linha. Cada espírito tem a sua linha psicológica, a sua bagagem de passado, né? E aí ele dá alguns exemplos de reencarnações, né? Moisés e Abraão, Nostradamus e Isaías, Einstein e Demócrito, Napoleão e César e Alexandre, Frei Fabiano de Cristo e Anchieta, Francisco de Assis, João, Samuel, Rui Barbosa, José Bonifácio. Normalmente ele está dando quem veio depois, né? E quem veio antes. Para o médium, pouco importa quem ele foi, e isso pode ser fonte de fascinação e vaidade. A maioria foi alguém comum no passado. Isso, como terapeuta de vidas passadas, posso afirmar. A grande maioria foi o escravo que estava lá varrendo, a serva que estava lá tirando pó do castelo, né? É raro, bem raro, aparecer alguém de alguma relevância histórica, tá? Capítulo 29. As funções dos guias e as obrigações dos médiuns. Os médiuns, em sua generalidade, são criaturas portadoras de grandes débitos do passado. Em vidas passadas, abusaram do poder e da influência magnética sobre os encarnados. E hoje, muitos se recusam a seguir hierarquia, querem cargos de poder, querem ser famosos, se irritam quando são contrariados, ou seja, ao invés de aproveitar a oportunidade de desenvolver a humildade, querem reeditar no centro os mesmos papéis do passado. Tá tudo explicadinho lá no curso, como ser um bom trabalhador espiritual. O ideal é, quando você está numa casa, você é médium, e o dirigente chega para você e dá uma ordem, cumpre. Não interessa se você concorda com a ordem ou não. Se ele está dando, ele tem motivo para dar, né? Então, a convivência no centro é uma grande oportunidade para trabalhar a humildade, né? Muitos acham que são missionários e não que estão pagando uma dívida kármica. E sim, a maioria está pagando uma dívida kármica. A caridade só é sublime e louvável quando na intimidade da alma já existe a qualidade crística do prazer espontâneo de servir ao próximo. É uma coisa que vem da alma, vem lá de dentro, vem, eu quero ajudar, eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa. Fazer o bem não quer dizer que você não precisa de higienização espiritual, e disso os centros estão cheios, médiuns egóicos.
Você deve sim fazer a sua higienização, a sua manutenção, o seu tratamento, porque justamente por você ser médium, você é mais suscetível a ter problemas do que o cidadão comum. Querem ajudar o próximo pelo prazer da caridade ou querem o desejo egoísta de alcançar o céu? Ah, não, eu sou médium porque eu estou pagando os meus pecados, porque aí eu vou para o nosso lar quando eu desencarnar. A maior porta de entrada para as sombras é estimular a vaidade, pois a herança que os médiuns trazem de passado, no geral, é egoísmo, orgulho e interesse material. E o obsessor chega do seu lado, vê a sua fichinha ali. Ah, legal, foi mago negro no século tal, foi feiticeira no século tal. Vamos aflorar esse povo aí, né? Vamos lá, né? Por isso que é importante conhecer o próprio processo para não se deixar envolver. O guia é designado desde o nascimento e um guia de trabalho pode se aproximar no desenvolvimento mediúnico. Ah, então eu posso ter 2 mentores? Nesse sentido, sim, né? Porque eles vêm para trabalhar. Por exemplo, Cigana Dara, Tage, Vó Carolina, Marta, Dona Eulália na apometria, né? Lilian com os animais. Vem uma equipe para cuidar do Theo, né? Porque afinal a gente dá muito trabalho para eles. O guia pode ser substituído por ele precisar reencarnar ou por ele ter uma tarefa mais importante, ou por o médium ser muito dedicado e precisar de mais trabalho. Então, aí vem um guia novo para começar um novo trabalho. A relação com o guia é uma amizade, um compromisso de outras vidas e no relacionamento há uma troca, um ajuda o outro no próprio desenvolvimento. Pode acontecer assim, de o guia se aproximar de você porque vocês têm um vínculo de passado, têm uma proposta de trabalho juntos, mas tanto você aprende com ele, quanto ele também aprende com você alguns aspectos, tá? Não é recomendado que só se faça o que o guia mandar, pois o risco de animismo é grande. Trata-se de entidades que se aproveitam facilmente do interesse particular, da vaidade ou da ingenuidade de médiuns presunçosos, que desprezam as advertências alheias e as instruções dos seus amigos espirituais. Então, se você começa só a fazer o que o guia manda, né? Tipo, vou fazer isso porque o meu mentor disse para eu fazer. Não, a ideia é você entender por que o seu mentor te sugeriu alguma coisa e tomar suas decisões, porque senão isso abre uma brecha, né? Para, é fácil assim? É só falar que é o guia que ela vai e faz? Então vamos lá, né? E não é esse o objetivo. É preciso resolver os problemas pelo próprio esforço, não ver os espíritos como oráculos infalíveis. Isso pode levar a um fanatismo ridículo e enfermiço, o guiísmo, né? Você ficar só buscando, não, e aí, mentor, o que eu tenho que fazer? Você que tem que fazer, né? Você que tem que buscar o que você tem que fazer, você não precisa de alguém te falando. Estamos na vida física para nos desenvolver. Os guias não vão ficar de plantão dando manual para a gente. E isso irá gerar uma mente atrofiada pelo desuso. Faz parte da nossa tarefa tomar as nossas decisões na encarnação. O espírito que é chamado para assuntos banais acaba se afastando e indo buscar uma tarefa mais importante. E é facilmente substituído por um zombeteiro. Espíritos não são informantes, espiões, fofoqueiros, eles só atuam para finalidades elevadas. Né? Então não adianta ir lá na cartomante, pedir para o teu mentor falar para você se você vai vender a casa ou comprar, em que bairro você tem que comprar, em que cor que a casa tem que ter, porque é tarefa sua saber. E quando é uma questão prática que está dentro da sua tarefa, os guias vão te ajudar e vão te mostrar. Né? Bondade tem que andar de mão dada com sabedoria. Um bom guia não vai atender qualquer desejo frívolo. Ele vai amparar e ajudar o encarnado a se desenvolver e caminhar com as próprias pernas. Sempre. Né? O guia que fica metendo pitaco na vida da pessoa pode desconfiar que tem coisa errada. E quem é um bandista já deve ter visto de rodo cenas do tipo, eu fui lá na consulta com o preto velho, ele falou isso, tá? E aí você vai ver, não é preto velho nenhum que tá ali e a pessoa tá mistificando. Né? Capítulo 30, o petitório aos amigos do espaço. Teosete, vocês estão ouvindo, né? Presta atenção, presta atenção nesse capítulo, tá?
Um espírito pode até querer ajudar, mas não ter competência para isso, e pode causar prejuízos se for ouvido cegamente, sem senso crítico. O espírito fica preso à terra cuidando de questões materiais frívolas, ele vira um escravo psíquico, né? Muitos encarnados fazem praticamente um suborno com os espíritos. Me arruma um emprego que eu te dou uma oferenda. Mas não é trabalho do encarnado arrumar um emprego? Os espíritos elevados não são coniventes com preguiça, comodismo, ociosidade ou capricho. Assim como um pai não vai sair fazendo tudo o que o filho quer, se ele percebe que não é um pedido que trará bons frutos. Tá? Isso é importante. Por exemplo, você tem um filho de 3 anos. Pai, eu quero esse carrinho. Aí você compra. Pai, eu quero esse outro também. Você vai sair comprando todos os carrinhos da loja porque seu filho pediu? Não, né? Então, os mentores é a mesma coisa. Os espíritos prudentes e benfeitores procuram despertar as energias superiores de vossa alma muito antes de só ajudar-vos a acumular fortuna. O seu principal escopo é ajudar-vos a dominar o orgulho, a vaidade, a crueldade, o ódio, a avareza ou a desonestidade, o que infelizmente só o conseguis através das dificuldades materiais ou pelo sofrimento redentor. Inclusive, eu acabei de fazer o plantão anteontem, né? Acabei de fazer o plantão captação, que é o especial de fim de ano, do solstício, e, nossa, de 100 pedidos, acho que pelo menos uns 70 eram: eu quero conseguir minha casa própria, eu quero um emprego que eu ganhe melhor, né? É disso que está falando aqui, tipo, não é esse o objetivo. Peça para ser uma pessoa mais paciente, para ser uma pessoa mais tolerante, para ser uma pessoa mais bondosa, para evoluir espiritualmente, aí o resto vem, né? Agora, ficar só focado no material não é legal, e eu busquei, né, mandar essa mensagem nas respostas, tá? Óbvio, estamos encarnados, temos questões materiais e tal, mas buscar a espiritualidade para resolver isso não é o caminho, tá? O caminho é você buscar a espiritualidade para você ter suporte e louvação e devoção para, aos poucos, você mesmo cuidar dessas questões materiais. O guia nunca nos deixa sem ajuda, mas ele nos inspira a fazer boas escolhas. A escolha tem que ser nossa. Então, por exemplo, você está procurando emprego, ele pode te ajudar, te dar uma mãozinha a mandar o seu currículo para o lugar certo, ou ir para uma entrevista que vai dar certo e tal, mas ir atrás é tarefa sua. Um guia nunca vai ajudar o protegido a fazer negócios ilegais, a prejudicar alguém ou tirar vantagem de forma indevida, pois ele sabe que o encarnado vai se complicar mais ainda, vai trazer mais complicação porque já estava complicado, né? Então, a parte material você cuida, você trabalha, você vai atrás. O espiritual é outro assunto. As influências obsessivas sobre os médiuns e suas consequências. Muitos médiuns sentem os olhos fecharem quando vão ler livros de estudo espiritual, porém, quando leem coisas fúteis, não sentem nada. Então, muito é o comprometimento em manter um estudo e ler algo que faça pensar. Se a pessoa não se dispõe a isso, ela não vai mesmo conseguir empreender um caminho sério na sua mediunidade. Então, para assistir uma aula, para fazer um curso, para ler um livro, morre de sono. Agora, para ver novela, futebol, série, nossa, que legal, tá super acordado, né? Então, é uma questão de hábito, é uma questão de buscar realmente, né, a própria evolução. Mesmo porque muitas vezes a gente está estudando, está lendo, e a gente está doutrinando espíritos que estão na casa, ou está doutrinando as nossas vidas passadas também. Então, tem que ter um esforço mesmo, né? O mesmo acontece com quem dorme no centro. A não ser que esteja muito cansado mesmo do trabalho, é falta de interesse e de comprometimento. No futebol e no cinema não dorme, né? Então, é levar a sério, né, o estudo espiritual, é se comprometer de verdade, vestir a camisa. Afastar o espírito à força não resolve o problema, apenas adia. A causa real e o laço kármico não deve ser resolvido dessa forma. Só a evangelização de obsessor e de obsediado irá alterar a situação, que é o que fazemos aqui diariamente com vocês e com os espíritos. O próprio obsediado criou a situação, então o próprio obsediado cria o que aconteceu de errado com ele.
Aí dá um probleminha de formatação, né? Mas a gente vai seguindo. O obsessor não é o vilão. Ele está cobrando o mal que foi feito a ele. Então, você pode ter certeza, se a gente sentar com o seu obsessor para ver o caso dele, ele está certo. Ele está cobrando alguma coisa que realmente você fez de errado para ele. É por isso que o objetivo não é culpabilizar o obsessor pela sua vida não dar certo, né? O objetivo é você transmutar, elevar o seu padrão, buscar ser uma pessoa melhor, e naturalmente as coisas vão se encaminhando e os obsessores também. Até que os laços atados pelo ódio sejam desatados pelos sentimentos sublimes do amor e da ternura crística, o problema obsessivo continuará insolúvel. Se a pessoa não muda sua vibração, é inútil afastar o obsessor. E sim, algumas pessoas assistem o TEL e é um trabalho de 1 ano, 2, para resolver uma questão que poderia ser resolvida de forma muito mais rápida se a pessoa se dedicasse. Ou, não adianta se aparecer uma vez na vida, eu tô na morte aqui e achar que vai resolver magicamente, né? E também não adianta ficar todo dia, ver todos os programas e não se dedicar à própria melhora. Considerações sobre o desenvolvimento mediúnico, capítulo 32, nosso último. A mediunidade é um recurso para a melhoria espiritual, mas a ideia não é sair fazendo de qualquer jeito. O que interessa não é a quantidade de tempo que levará para o desenvolvimento, mas a qualidade com que será feito. Eu tive uma dirigente que falava, não adianta nada você estar ali vibrando, doando sua energia e olhando pela janela, nossa, a borboleta, que linda, olha, a borboleta está indo ali para a direita. Ah, tem um passarinho também, tem uma árvore, né? Não adianta nada, você não está ali, né? Que vale um desenvolvimento mediúnico rápido e fenomênico se o médium ainda nada possui de útil e bom para ofertar ao próximo, né? Precisa de bagagem também, né? Conforme frequenta de forma assídua, o médium irá rever os seus vícios, dominar os seus sentimentos, elevará sua fé, irá desenvolver o senso crítico e irá perceber a lei de causa e efeito no sofrimento dos espíritos que o doutrinador trata. Isso tudo é um processo, não acontece da noite para o dia. Então, não adianta você achar que você vai fazer um curso e em 1 mês você vai estar trabalhando e vai estar tudo resolvido. Não, mesmo porque se por acaso em 1 mês você começar a trabalhar, você pode levar a encarnação toda para tentar deixar um pouco resolvido. Né? Então, não adianta ter essa neurose por pressa. Além disso, existe a parte das novas amizades, de desenvolver o sentimento fraterno, a mudança de hábitos. Deixa eu ver se esse é o último. Não, tem mais um. Muitos ficam impacientes, acham que o desenvolvimento está demorando muito, mas perdem o que mais importa na jornada. Além disso, é necessário curar a si mesmo primeiro. Mas os aprendizados podem andar juntos, ficar esperando ser perfeito para ser médium é um erro. Né? Então, em vez de se preocupar com quanto tempo vai levar para eu começar a trabalhar, se preocupe com o que eu estou fazendo para melhorar a minha alma. Muitos procuram o desenvolvimento apenas para se livrar de espíritos que precisam de ajuda e trazem seus sintomas. E quando se livram, abandonam o trabalho. Aí os sintomas voltam. Por isso, o desenvolvimento deve ser aos poucos e não envolve só a mediunidade em si. Envolve ser uma pessoa melhor. O médium tem que se desenvolver dentro e fora do centro, nas menores atitudes da vida cotidiana. Parar de reclamar, abandonar vícios, direcionar melhor a sua conduta, ser caridoso com quem precisa, né? Isso tudo é fundamental. O êxito da mediunidade requer estudo, disciplina e controle da vontade. Quanto mais o médium se instruir, melhor instrumento ele será. Uma escola mediúnica ajuda muito nesse sentido. Então, é um trabalho para a encarnação inteira, para as próximas encarnações, e que não deve ter pressa, deve ser feito com qualidade, deve ser feito com um dirigente responsável, alguém que tenha uma casa realmente altruísta, voltada ao atendimento ao público indistinto, sem privilegiar um ou outro, sem interesse comercial, né? Tudo isso é muito importante quando você vai escolher o seu trabalho mediúnico. É importante um tempo de estágio e observação para depois aprofundar o desenvolvimento. Uma pessoa doente é mais candidata a atendida do que a trabalhadora.
mas com o tempo pode ser um ótimo trabalhador. E é isso, é essa a linda mensagem do mediunismo. Sempre convido vocês a lerem os PDFs. É só você entrar lá na internet, Ramatiz PDF, tem tudo lá, né? Então, sempre convido vocês a se aprofundarem no trabalho lindo desse espírito, que é muito legal, é muito gostoso. Eu tento ao máximo, né, resumir, passar para vocês a essência do livro, mas ler é outra coisa. Então, e eu gosto de ler o físico mesmo. Eu tenho todos eles físicos aqui e é muito gostoso. Então, queridos, vejo vocês. Estamos aqui. Estou no começo do ano apresentando para vocês em maratona, né? Então, amanhã vejo vocês com o Mediunidade de Cura. E para quem está me vendo gravado, para quem está me vendo no curso, no YouTube, vejo você no próximo vídeo. Continue estudando Ramatiz, ele é demais. Amo essa criaturinha. Sri Rama Jaya